Gênese Mutante é a famosa história do asteroide M, uma das mais importantes dos X-Men. O primeiro capítulo desse arco, inclusive, está no Guinness como a HQ mais vendida de todos os tempos, com mais de 8 milhões de cópias. Essa saga, na minha opinião, é uma das que melhor capturam a essência do que são os X-Men e do que faz deles uma equipe tão incrível. Tem o Magneto como grande vilão, tem treinamento na sala de perigo, luta contra o preconceito, treta em Genosha, treta no espaço e muito mais. Nessa história, Magneto busca paz tentando se isolar em um asteroide criado por ele na órbita da Terra, mas alguns mutantes mal intencionados buscam refúgio por lá e invadem Genosha sem permissão do Magneto, causando uma batalha contra os humanos. Isso faz os X-Men terem que intervir a pedido de Nick Fury antes que uma guerra comece no mundo inteiro. Esse arco também marca o fim da primeira passagem de Chris Claremont como roteirista dos X-Men, depois de mais de 15 anos e de sagas memoráveis como Fênix, Fênix Negra, Deus Ama o Homem-Mata, Dias de um Futuro Esquecido, Inferno, Queda dos Mutantes, Massacre de Mutantes e tantas outras. Os 3 capítulos dessa história foram os últimos que ele escreveu nessa primeira passagem. O primeiro capítulo começa com uma perseguição na órbita da Terra. Alguns mutantes tinham roubado uma nave espacial com o objetivo de se refugiarem no asteroide M e estavam tentando fugir do planeta, mas não conseguiam encontrar o asteroide e estavam sendo perseguidos por agentes da SHIELD. Eles acabam sendo atingidos por um tiro de alerta e revidam, destruindo uma das naves. Os agentes da SHIELD se preparam para atacar quando um clarão toma conta do espaço à frente deles. Magneto aparece dizendo que aquele era o lar dele. Ele estava cada vez menos interessado nas coisas que aconteciam na Terra, mas se recusava a aceitar que os agentes levassem violência até a porta da casa dele. Ele destrói todas as naves e Anne Marie Cortez, uma das mutantes que procuravam o asteroide M, diz que Magneto não podia deixar eles ali para morrerem. Magneto diz que não era isso que ele pretendia fazer. Se eles morressem ali, com certeza haveria retaliação e o asteroide M seria atacado. O objetivo dele era mandar todos de volta para a Terra para passarem a mensagem que ele não ia tolerar outro ataque. Anne Marie pede para Magneto não mandar eles de volta. Ela diz que eles eram mutantes assim como ele e que tinham ido até lá justamente para encontrar o mestre do magnetismo. Eles queriam servir a causa gloriosa do Magneto. Eric responde que aqueles dias de luta tinham ficado no passado. Aquele homem não existia mais. Ela responde que o povo do Magneto precisava dele mais do que nunca e pergunta se ele realmente ia abandonar os mutantes e negar o próprio destino. Enquanto isso, em uma base militar na Rússia, agentes discutiam sobre o que aconteceu. Eles tinham certeza que o poder que destruiu as naves só podia ser de Magneto. Existiam relatos de que o asteroide M tinha sido destruído um tempo atrás, mas nada impedia o Magneto de ter construído outro. As leituras da energia que destruiu as naves não apenas indicavam que era o Magneto, mas também que ele estava mais forte do que nunca. Ele estava mantendo o asteroide M em órbita 250 quilômetros acima da Rússia. Os agentes percebem que não tinham escolha, precisavam alertar Moscou e Washington. Eles iam iniciar o protocolo Magneto. Ao mesmo tempo, Nick Fury aparece conversando com o presidente dos Estados Unidos. O presidente achava que os russos estavam fazendo o certo. Se o asteroide M estivesse sobrevoando os Estados Unidos, provavelmente eles atacariam também, principalmente porque as naves que Magneto destruiu eram americanas. Além disso, os mutantes que roubaram as naves, que o presidente chama de terroristas, seguiam Magneto como líder e olhavam para ele com admiração. Nick Fury responde que se os soviéticos decidirem agir impulsivamente, eles podem piorar a situação. O presidente pergunta se Fury tinha alguma alternativa em mente. Os X-Men aparecem durante um treinamento. Uma equipe formada por Vampira, Arcanjo, Colossus e Homem de Gelo tinha como objetivo invadir a mansão, cujos sistemas de defesa tinham sido intensificados por Forge para localizar e capturar o Professor Xavier. Ciclope, Tempestade, Fera, Banshee e Forge monitoravam o avanço desse grupo de dentro da mansão. Charles e Jean Grey conversavam. Jean fala que aquele exercício era como nos velhos tempos e Xavier responde que quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais. Xavier tinha ficado muito tempo longe da mansão e dos X-Men. Agora ele voltou para assumir uma posição ativa de liderança na equipe novamente. Era quase como se estivesse vendo os X-Men se juntando pela primeira vez. Xavier diz que precisava analisar a capacidade individual e também coletiva dos X-Men para entender a melhor maneira de interagir com a equipe. Charles comenta que sempre teve a esperança de que o mundo ia se tornar um lugar mais gentil e tolerante, mas parecia que a treta dos humanos com os mutantes estava se agravando como nunca. Charles vê uma foto dos novos mutantes e lembra que ao longo dos anos teve até que enterrar alguns dos alunos dele por conta de toda essa violência. Ele se pergunta se teria de alguma forma conseguido evitar tudo aquilo se nunca tivesse saído dos X-Men. Jean responde que o professor
professor fez o melhor que pôde, assim como os X-Men também fizeram. Agora era hora de catar os cacos e tentar de novo. Xavier responde que ficou muito tempo afastado e agora se perguntava se o sonho dele ainda era válido. Jean diz que se não fosse, os X-Men não estariam ali. Vampira e Homem de Gelo estavam sendo atacados por mísseis do lado de fora da mansão. Os mísseis estavam destruindo o caminho de gelo que Bob estava usando para se locomover. Vampira então decide atrair os mísseis na direção dela. Ela sai voando para longe de Bob e os mísseis a seguem. Vampira voa na direção da máquina que estava disparando os mísseis e consegue fazer eles atingirem o lançador, se livrando dessa ameaça. Com o caminho livre, Arcanjo carrega Colossus pelos ares e arremessa ele na direção da janela da mansão. Fera fala para Ciclope que, somando a velocidade do Arcanjo e a força do Colossus, o russo ia derrubar a parede com facilidade. Scott responde que esse era um ataque físico, mas Colossus não tinha como se proteger dos ataques telepáticos da Jean. O grupo B de ataque era formado por Wolverine, Psylocke e Gambit. Enquanto o grupo A atacou por cima, o grupo B decidiu avançar por baixo. Eles estavam caminhando pelo esgoto quando Banshee finalmente os encontra. Scott percebe que fazendo isso o grupo B conseguiu escapar dos primeiros sensores. Ciclope fala que uma tentativa séria como essa merecia uma resposta equivalente. Gambit percebe que foram encontrados quando eles são atacados por diversos robôs. Wolverine e Psylocke atacam os robôs e começam a despedaçá-los. Wolverine percebe que Gambit queria agir sozinho e reclama, dizendo que era para eles atacarem juntos como uma equipe. Enquanto isso, Fera avisa Ciclope que a vampira tinha escapado da primeira onda de mísseis, mas não conseguiu escapar da segunda e foi derrubada. Ele continuava monitorando Wolverine e Psylocke, mas perdeu o Gambit de vista. Ele tinha escapado dos sensores de novo. Gambit aparece do nada na sala onde Jean tinha atacado Colossus. Remy LeBeau ataca Jean e a derruba. Ele diz que o jogo estava acabado e ele tinha vencido. Era hora de pegar o prêmio dele. Gambit dá um beijo em Jean e percebe que tinha algo errado. De repente, Jean explode, deixando Gambit ferido no chão. Na verdade, Jean e Professor Xavier estavam em outro lugar e aqueles eram robôs usados para despistar o time de ataque. Em outro lugar, a verdadeira Jean diz que Gambit era arrogante, mas ela também aproveita para provocar Scott, dizendo que os olhos e o corpo de Remy LeBeau eram realmente de tirar o fôlego. Ciclope começa a fazer piadinhas cheias de ironia, dizendo que da próxima vez ele vai jogar um caminhão em cima do Gambit. Enquanto Fera, Ciclope e Jean ficavam fazendo graça, Charles lembra a eles que aquele exercício estava longe de ser concluído. No mesmo instante, Wolverine aparece. Logan diz que os robôs podiam ter enganado o Gambit, mas jamais enganariam o Wolverine. Ele conhecia muito bem o cheiro dos X-Men. Logan coloca as garras na direção do rosto do Professor X e diz que ele estava morto. Ciclope agarra o braço do Wolverine e dá uma bronca, dizendo que aquelas garras podiam cortar até aço e que ele não devia ficar fazendo esse tipo de brincadeiras. Se ele cometesse algum deslize, Charles podia se ferir. Logan responde que não comete deslizes. Ele também diz que o objetivo do exercício era alcançar Xavier e era exatamente isso que ele tinha feito. Ele diz que até usou trabalho em equipe e enquanto Gambit passava vergonha, a Psylocke usou os poderes psíquicos dela para mascarar a presença do Logan, fazendo com que Jean e Xavier não percebessem que ele estava se aproximando. Arcanjo comenta que achava que a sala de perigo original já era impressionante e a vampira responde que não tinha nem comparação com o que era atualmente. Os treinamentos já tinham evoluído muito. Homem de Gelo diz que estava cansado e queria viver um pouco. Aquilo parecia que não ia acabar nunca. Ciclope comenta que o mundo mudou e estava mais perigoso do que nunca. Os X-Men precisavam estar preparados. Wolverine fala para Scott guardar o discurso que todos ali eram adultos e sabiam das responsabilidades que tinham. Nick Fury fala com os X-Men por chamada de vídeo. Ele comenta que o asteroide M estava camuflado em órbita sobrevoando a região da Eurásia. Os soviéticos não estavam nada felizes com isso, mas decidiram não agir por enquanto, a não ser que fossem provocados. O problema é que estavam esperando com o dedo no gatilho. Vampira pergunta o que Magneto tinha feito. Ela diz que uma batalha começou na porta da casa dele e ele parou a treta. E até onde sabiam, todo mundo sobreviveu e todos estavam bem. Ela diz que pelo que Fury estava falando, parecia que esperavam que Magneto fosse começar a jogar bombas nucleares na Rússia. Ciclope fala que existiam precedentes para as preocupações deles. Tempestade responde que deveriam dar o benefício da dúvida para Magneto, já que ele foi aliado dos X-Men por um bom tempo. Scott responde que ele também é o mais antigo e perigoso inimigo dos X-Men. Wolverine fala que todos ali tinham sombras no passado, que todos ali já tinham sido considerados criminosos em algum momento. Charles Xavier diz que a única verdade indiscutível ali era o poder de Magneto. Eles não sabiam se seria usado pro bem ou pro mal. Professor X esperava que fosse a primeira opção, mas tinham que estar preparados para a segunda. Charles diz que aceita a proposta de Scott de dividir os X-Men em 2 grupos de ataque, porque isso daria mais flexibilidade para a equipe
responder a qualquer situação. Xavier também fala pra Fury que iam analisar informações sobre Magneto caso a SHIELD precisasse de mais alguma ajuda. Fury diz que permaneceria em contato e que torcia pra nada acontecer. No asteroide M, os agentes da SHIELD se perguntavam que lugar era aquele. O agente Harry Delgado ataca Fabian Cortez, dizendo que os mutantes tinham matado pessoas boas naquela nave que explodiram e também tinham matado gente decente pra roubar a nave que usaram. Delgado, furioso, fala que os mutantes iam pagar por isso. Anne-Marie tenta proteger Fabian, mas percebe que os poderes dela não estavam funcionando ali. Delgado comemora que os mutantes estavam sem poderes e ataca a Anne-Marie. Em seguida, o outro agente chamado Dick pega a Anne-Marie como refém e percebe que devia ter algum tipo de campo neutralizador agindo nos poderes dos mutantes. Ele decide usar o sistema de ataque da armadura dele para ameaçar os mutantes e enquanto a treta vai escalando, Magneto aparece assistindo a tudo. Eric diz que todos ali eram convidados na casa dele e deviam se comportar. Ele fala pro Major Delgado que salvou a vida dele e de todos que estavam ali e era melhor não darem motivos para ele se arrepender. Magneto também fala para Dick abaixar as armas. Anne-Marie se livra de Dick e corre na direção do Magneto, dizendo que tinham ido até lá procurar por um santuário para viver sob a proteção dele. Dick fica furioso e dispara. Delgado tenta impedir o ataque, mas não dá tempo. O agente acerta as costas de Anne-Marie, que desaba nos braços de Magneto. O mestre do magnetismo fica absolutamente furioso e diz que tinha avisado. Magneto decide usar os poderes dele para subverter os sistemas da armadura de Dick. O agente grita desesperado pedindo ajuda para Harry Delgado e Nancy Winters, outra agente da SHIELD que estava com ele. Delgado pede desculpas para Magneto e diz que aquilo não deveria ter acontecido, mas eles eram oficiais da lei e tinham o direito de perseguir e apreender criminosos. Magneto diz que aquelas eram leis que ele não reconhecia e os que estavam na casa dele tinham apenas os direitos que ele decidisse dar. Ele conclui dizendo que se o agente quisesse ter direito à vida, era melhor ele ficar em silêncio. Curiosamente, um dos mutantes que estavam lá também tinha o sobrenome Delgado, embora não fossem parentes. Marco Delgado fala para Harry Delgado que era tarde demais para tentar pedir desculpas. Então Fabian Cortez se apresenta para Magneto e diz que Anne-Marie era uma parceira valiosa. Ele compartilhava da tristeza de Magneto, mas com certeza o povo da Terra agiria em retaliação ao que aconteceu ali. Mesmo Magneto sendo poderoso o suficiente para parar qualquer ataque, os humanos iam atacar de toda forma. Eles precisavam responder à altura. Magneto pergunta o que Fabian Cortez estava sugerindo. Na escola do professor Xavier, o cérebro identifica uma leitura da energia de Magneto entrando na atmosfera da Terra. Charles fala para o time azul do Ciclope verificar, enquanto o time dourado da Tempestade ficaria na retaguarda. Gambit, Fera, Wolverine, Psylocke e Vampira se preparam e correm na direção do novo Pássaro Negro que tinha sido construído por Forge. Ciclope manda eles acelerarem porque não podiam perder tempo. O professor Xavier diz que algo grande estava acontecendo no meio do Oceano Atlântico. Momentos antes, Magneto estava sobrevoando o oceano e se lembrando de um dia no passado, quando ele ordenou a todos os grandes poderes do mundo que desarmassem os arsenais nucleares. O objetivo dele podia ser nobre, de remover para sempre a ameaça nuclear tanto para humanos quanto para mutantes, mas os governos que ele desafiou não viram dessa maneira. Na ocasião, a União Soviética ordenou um contra-ataque imediato e lançou mísseis de um submarino. Magneto conseguiu parar o ataque e afundou esse submarino. Agora ele estava reerguendo o mesmo submarino que ele tinha afundado no passado. Alguns mísseis nucleares ainda estavam intactos e prontos para serem utilizados. Wolverine, Vampira e Psylocke chegam no local e Vampira comenta que já fazia um tempo que eles não se viam. Magneto nunca ligou ou escreveu, parecia que ele tinha esquecido dela. Isso não era a maneira de tratar uma amiga. Wolverine fala que Magneto devia estar erguendo aquele submarino para dar um enterro digno às vítimas que tinham morrido lá dentro no passado. Eric responde que afundou o submarino em legítima defesa e agora estava reerguendo ele pelo mesmo motivo. Vampira fala que ninguém estava ameaçando Magneto. Ele responde que o presidente dos Estados Unidos se considerava um homem prudente. Ele sempre torcia pro melhor, mas se preparava pro pior. Magneto estava apenas fazendo o mesmo. Enquanto Eric fazia esse discurso, o Pássaro Negro se aproximava por trás. Magneto se vira para trás dizendo que Ciclope já estava perto o suficiente. Ele para a nave no ar e comenta que se ele fosse o vilão que Scott achava que ele era, ele teria destruído a nave ao invés de só parar ela no lugar. Fera diz que avisou Ciclope que aquilo aconteceria. Em seguida, Fera e Gambit saltam da nave com a intenção
intenção de distrair o Magneto por tempo suficiente até que a nave se liberte da bolha magnética dele. Magneto usa o metal do submarino para atingir Fera na barriga. Gambit consegue desviar e arremessa 2 cartas na direção de Magneto, mas o vilão consegue se defender e revidar. Psylocke aproveita o momento para atacar Magneto com um chute que manda o capacete dele voando. Ela se prepara para finalizar Eric com uma espada de poderes telecinéticos, mas ele usa um cabo de metal para pegar ela pelo pescoço e tirar de cima dele. Magneto pergunta se os X-Men estavam loucos. Ele tinha falado que não era uma ameaça para eles. Wolverine ataca violentamente, dizendo que as palavras não importavam tanto quanto o coração e a alma de quem estava falando. Magneto fica em choque com o ataque de Logan e Ciclope percebe que o Wolverine não estava se segurando. Aquele foi um ataque para matar. Scott se lembrava dos sinais de quando conheceu Wolverine pela primeira vez. Ele estava prestes a entrar em uma fúria berserker. Não era para as coisas estarem acontecendo dessa maneira e ele, como líder, se sentia culpado. Scott precisava separar os dois. Ele usa a rajada ótica dele para mandar Magneto para longe. Magneto pergunta se a camaradagem dele com os X-Men no passado não tinha significado nada. No mesmo momento, ele acaba caindo em um compartimento onde estavam os mortos do submarino. Ele sempre tinha pensado nessas pessoas de maneira abstrata, mas agora estava realmente vendo as consequências dos atos dele. Wolverine avança novamente e Magneto arremessa ele na direção de Ciclope. Eric diz que os X-Men estavam escolhendo enxergar ele como o homem que ele foi no passado e não como o homem que ele é agora. Ele manda Wolverine e Ciclope ficarem longe dele. Magneto sai voando e leva os mísseis nucleares com ele. Ele fala para os X-Men que se davam valor às próprias vidas, era melhor deixarem ele em paz. Vampira voa na direção de Magneto e Scott pergunta o que ela estava fazendo. Ela responde que estava fazendo o que deviam ter feito desde o começo, falar com ele. Fera acha que era a melhor solução e que Vampira estava certa. Talvez a tendência dos X-Men de verem o Magneto como um inimigo natural tenha precipitado esse confronto. Os outros X-Men embarcam no Pássaro Negro e se preparam para seguir os dois, quando Fera percebe algo e se assusta. Alguns aviões militares estavam perseguindo Vampira e Magneto. Eric não queria conversa, mas Vampira tentava justificar, dizendo que todos já cometeram erros e Ciclope pode até ter agido de maneira equivocada, mas Magneto assustou todo mundo quando começou a ativar mísseis nucleares. Ela diz que a maioria das pessoas conhecia o Magneto como um terrorista mutante poderoso que costumava assustar o mundo todo. Pelo jeito que ele estava agindo naquele momento, ele estava provando que essas pessoas estavam certas. Eric responde que tentou mudar. Ele tentou seguir o caminho de Xavier e buscou uma coexistência pacífica entre humanos e mutantes, mas pagou por isso com o sangue de inocentes. Vampira tenta argumentar que não era por isso que ele devia desistir, talvez ele devesse tentar um pouquinho mais. Enquanto falava isso, ela é atingida por mísseis dos aviões militares. Magneto diz que aí estava a resposta. Não importa o que eles escolham, o mundo nunca vai aceitá-los. Magneto diz que os humanos queriam apenas a destruição dos mutantes como indivíduos e como espécie, mas pelo menos ele podia salvar alguém naquele momento. Um clarão toma conta do céu e os X-Men ficam preocupados. Fera percebe que Magneto tinha lançado um dos mísseis. Eles se perguntam o que tinha acontecido com Vampira. Pouco tempo depois, Magneto chega no asteroide M sangrando. Fabian Cortez pergunta o que tinha acontecido e Magneto responde que foram as garras do Wolverine. Ele achava que a armadura dele o protegeria de qualquer ataque, mas pelo menos impediram as garras de cortar mais fundo. Não teve nenhum tipo de hesitação do Wolverine nem misericórdia. Se Magneto não tivesse escapado do campo de batalha, Logan não iria parar até que um dos dois estivesse morto. Eric diz que esperava isso do Ciclope. Scott nunca confiou nele e nunca vai confiar, mas o Wolverine era outra história. Durante todo o tempo em que ele trabalhou com os X-Men, o Logan o aceitou completamente, se não como um amigo, pelo menos como um líder. Fabian Cortez comenta que os X-Men nunca entenderiam a visão de mundo de Magneto. Eles nunca iriam aceitar o destino verdadeiro do Magneto como líder da raça mutante. Magneto pergunta o que Cortez estava querendo dizer, se ele tinha que destruir o povo dele para salvar o povo dele. Fabian responde que os X-Men fizeram uma escolha e Eric tinha que fazer a escolha dele também. Mas enquanto isso, ele precisava descansar e deixar que Cortez usasse os poderes dele para curá-lo, assim como fez com a irmã dele, Anne-Marie, depois de ser ferida pela arma do agente da SHIELD. Os X-Men procuravam desesperadamente pela Vampira, mas não tinham nem sinal dela. Psylocke acreditava que ela ainda estava viva, mas não tinha ideia de onde. Professor Xavier diz telepaticamente que tinha encontrado ela, mas não com a ajuda daquela máquina chamada cérebro. Na verdade, ele recebeu uma ligação do hospital e descobriu que ela estava bem na medida do possível. Vampira acorda em um hospital
hospital na cidade de Hammer Bay, capital da ilha de Genosha. Assustada, ela pergunta se aquilo era uma prisão. Genosha antigamente era uma ilha que aprisionava e escravizava mutantes. A polícia do país era conhecida como os Magistrates, e a chefe de polícia, Tam Anderson, explica pra Vampira que graças aos X-Men, Genosha tinha se tornado um país livre, mas naquele momento eles precisavam da Vampira mesmo ela estando ferida. Um grupo de terroristas superpoderosos estava atacando a cidade e os Magistrates não estavam dando conta de conter essa ameaça. Vidas inocentes já tinham sido perdidas. Vampira pergunta quem eram eles e o que queriam quando o hospital explode de repente. Fabian Cortez aparece com os acólitos de Magneto, dizendo que queriam justamente a Vampira, seja ao lado deles ou aos pés deles. Vampira fala que era uma resposta tão fácil para ela dar quanto seria dolorosa para eles receberem. Ela manda 2 dos acólitos voando para longe e Delgado fala que ela teve uma chance e fez a escolha dela. Ele começa a crescer, pega a Vampira na mão e vai esmagando ela. Ela percebe que ele estava usando luvas e não conseguiria tocar na pele dele. Vampira precisava agir rápido ou seria esmagada. Ela consegue se libertar das mãos de Delgado bem na hora que o time azul dos X-Men chega na ilha. Ciclope manda eles se renderem, seja lá quem eles forem, ou sofreriam as consequências. Anne Marie fala pra Ciclope que eles eram traidores, que Genosha escravizava mutantes e tentou destruir os X-Men. Gambit responde que isso tinha acontecido no passado e quando o governo de Genosha mudou, as políticas mudaram com isso. Gambit ataca os acólitos e fala que do jeito que estavam falando com a Vampira, eles não soavam nada diferentes do que o governo antigo de Genosha que escravizava os mutantes. Fabian Cortez responde que eles serviam a única causa decente na esperança de sobrevivência, a causa da supremacia mutante. Chrome, outro dos acólitos, muda a densidade corporal de Marco Delgado para ele ficar tão resistente quanto Adamantium. Fera então arremessa o Wolverine na direção de Delgado. Psylocke ataca Chrome no ar. Ela sabia que seria mais fácil atacar psiquicamente de longe, mas não adianta, ela gostava da adrenalina do combate físico. Psylocke consegue fazer Chrome colidir com a parede de um prédio. Enquanto isso, Wolverine tinha derrubado Delgado e ameaçava Cortez. Ciclope diz que aquele era o líder e precisava dele vivo. Magneto aparece de repente dizendo que não tinha conhecimento desse ataque e não tinha dado permissão, mas aqueles acólitos eram seguidores dele e ele não ia abandoná-los. Ciclope pergunta o que Magneto faria para compensar as vidas perdidas em Genosha naquele dia. Eric responde que só os Magistrates foram feridos ou mortos e aquilo podia ser considerado uma retribuição aos atos terríveis que a polícia de Genosha tinha cometido no passado, escravizando e torturando mutantes. Ele continua o discurso dele dizendo que a vida inteira ele viu pessoas serem assassinadas apenas por acreditarem em deuses diferentes ou por terem cor de pele diferente. Ele não podia mudar o mundo, mas podia garantir uma coisa: nunca mais a raça mutante iria sofrer com o preconceito. Magneto declara o asteroide M como um mundo soberano, um abrigo para todos os mutantes. Qualquer um que tivesse nascido Homo Superior teria cidadania, até os próprios X-Men e Charles Xavier se quisessem. Mas qualquer agressão contra um mutante será considerada agressão contra Magneto e ele vai responder de acordo. Enquanto isso, na escola do professor Xavier, Banshee entra no laboratório e encontra Moira MacTaggert chorando muito. Ele pergunta o que tinha acontecido e Moira responde que todas aquelas coisas terríveis que estavam acontecendo eram culpa dela. Assim termina o primeiro capítulo, a HQ mais vendida de todos os tempos. No começo do segundo capítulo, Magneto reforça a própria fala, dizendo que aqueles acólitos tinham jurado fidelidade à causa dele e não seriam abandonados. Ele fala para os X-Men que os acólitos agiram com excesso de zelo e apenas o próprio Magneto poderia determinar qual seria a punição apropriada para eles. Vampira pede para Eric parar com aquilo, ele estava dando argumento para todos os humanos que achavam que os mutantes deveriam ser extintos. Ciclope fala para Vampira que Magneto não se importava, ele tinha atacado uma cidade, um hospital ainda por cima. Ele não estava nem aí para as vidas de humanos. Magneto responde que Ciclope podia pensar o que quisesse, mas uma coisa ele tinha acertado: Eric não se importava mais com a devastação. Ele diz que alguns podiam considerar aquilo uma punição para um estado que foi construído nas costas de mutantes escravos. Fera explica que Genosha tinha mudado, que estavam tentando se redimir pelos erros do passado. Hank pergunta por que Magneto estava indo na direção oposta. O vilão responde que para saber isso, Fera teria que ter vivido a vida dele, e isso era algo que ele não desejava nem ao pior e mais odiado
odiado dos inimigos. Mas Magneto também diz que achava que era hora de encerrar aquela discussão, quando um helicóptero começa a se aproximar por trás. Magneto percebe que tanto a nave quanto os mísseis que estavam atirando nele eram feitos de plástico e cerâmica para reduzir a vulnerabilidade aos poderes magnéticos dele. Mas Eric usa várias vigas de metal para revidar e destrói o helicóptero completamente. Então Magneto abre um rombo no chão e manda os X-Men para os andares mais baixos do hospital. Ele diz que não tinha nenhuma intenção de fazer mal aos X-Men, mas também não podia deixar eles interferirem. Então ele fala que algumas pessoas aparentemente estavam em perigo por causa das ações dele e os X-Men deveriam focar em resgatar esses inocentes. Vampira diz que se importava muito com o Magneto, mas não podia deixar ele se sair bem naquela situação. Eric pergunta como ela pretendia parar ele e manda a Vampira voando para longe na direção do mar. Fabian Cortez comemora o golpe de Magneto e fala que o líder deles tinha mesmo que mandar esses arrogantes pro lugar deles. Psylocke se aproxima por trás com a espada psíquica pronta para golpear Fabian, mas Cortez percebe o movimento dela. Ele acerta um soco que derruba ela e fala que também era um mutante. Em seguida ele diz que ia dar um gostinho do poder dele para ela e beija Psylocke. Ela perde totalmente o controle dos próprios poderes que tinham sido ampliados pelo poder mutante de Cortez. Enquanto isso, um repórter chamado Charles Joffrey cobria o que acontecia em Genosha, dizendo que o que estava rolando por lá era devastador. Nick Fury, Val Cooper e outros agentes assistiam às notícias. Muitos presentes na reunião viam aquele ato de Magneto como uma ameaça a toda a humanidade, especialmente Val Cooper e os russos. Tam Anderson, a chefe dos Magistrates, aparece por videoconferência e diz que tinham que tomar uma atitude urgente. A nação dela estava sendo destruída e não tinham como se defender. Os russos decidem que iam ativar o protocolo Magneto. Fury tenta evitar conflito e pergunta sobre os riscos desse programa, mas Alexiev Kamenev, líder russo da reunião, diz que ativariam esses protocolos mesmo que tivessem que agir sozinhos. Psylocke, com os poderes fora de controle, começa a ouvir os pensamentos de todos os humanos que estavam por perto, sem conseguir filtrar. Humanos pensavam no ódio contra os mutantes, tinham desejo de machucar os X-Men e até pensavam coisas como mutante bom é mutante morto. Ela é atormentada por esses pensamentos e tenta se livrar daquilo, mas não consegue. Hank McCoy corre para proteger Psylocke dos ataques dos humanos e diz que por mais que não gostasse de usar a aparência dele para provocar medo, naquela ocasião ele ia abrir uma exceção. Os humanos então fogem correndo com medo do Fera. Cortez provoca, dizendo que Fera podia até ter salvado a Psylocke do ataque físico, mas provavelmente a cabeça dela ia continuar sofrendo com os pensamentos de todos que estavam na ilha. Gambit aparece por trás, dando uma porrada na cabeça de Fabian com o bastão dele e dizendo que a cabeça do Cortez também ia sofrer. Magneto ordena que todos parem. Ele diz que não podiam ficar gastando energia lutando entre si, com o mundo todo gritando por sangue mutante. Hank McCoy diz que achava que eles estavam lutando contra a injustiça, e Magneto responde que não existia injustiça maior do que pessoas que odiavam e destruíam outras apenas por serem diferentes. Ao mesmo tempo, na escola Xavier, Charles, Forge e Banshee se perguntavam o que fariam naquela situação. Forge tinha deixado todos os sistemas de defesa da mansão ativados e também tinha mandado um sinal de alerta para a equipe dourada da Tempestade, mas Xavier queria saber o que podiam fazer sobre a equipe azul de Ciclope, que estava praticamente derrotada por Magneto, e também sobre esse tal protocolo Magneto mencionado na ONU. Tudo indicava que uma guerra ia começar. Charles decide ir atrás de Moira McTaggart e manda Banshee e Forge ficarem ali monitorando. Em Genosha, Vampira tenta parar o ataque de Magneto, dizendo que as palavras dele eram lindas, mas eram transformadas em mentiras pelas ações dele. Ele estava atacando Ciclope e Wolverine. Magneto fala pra Vampira dar uma chance pra ele, que ela tinha conhecido ele no melhor momento, mas agora ela estava pronta pra acreditar no pior. Eric diz que se ela desse uma fração da confiança que dava pra Xavier, ele ia provar que o caminho dele era o único pra salvação da raça mutante. Psylocke aproveita a distração de Magneto pra atacar ele por trás. Ela ainda estava com os poderes ampliados e, por mais que estivesse sofrendo, ela podia aproveitar esse aumento de poderes pra derrotar o vilão. Ela diz que nem mesmo as defesas fortes de Magneto seriam párias para a adaga psíquica dela naquele estado. Mas Psylocke percebe que Magneto era forte demais. Ela só conseguiu atacar porque estava com os poderes ampliados e pegou ele desprevenido. Vampira pede para Psylocke resistir um pouco
circo que ela ajudaria, mas os acólitos aparecem para salvar Magneto. Chrome transforma os X-Men em estátuas. Magneto fala para ele manter os heróis todos nessa condição até chegarem no asteroide M. Então ele sai voando com todos, tanto os acólitos quanto os X-Men. No caminho, Magneto dá uma bronca em Cortez por ter causado tudo aquilo. Se ele não tivesse atacado Genosha sem permissão, eles não estariam naquela situação. Magneto fala que não aceitaria nada parecido no futuro. Cortez responde que tinha descoberto informações que o líder deles precisaria saber. Quando chegam no asteroide M, Fabian diz que no momento que curou Magneto, ele percebeu uma discrepância entre o código genético dele nos arquivos e o que ele tinha sentido no corpo de Eric. Magneto pergunta por que não tinha recebido essa informação antes. Cortez responde que Magneto estava dormindo e que ele ia contar quando voltassem de Genosha. Ele também diz que na verdade não sabia o que fazer com essa informação. Magnus percebe que tinha passado por um processo de engenharia genética, alterando o DNA dele, e ele só sabia de uma maneira que aquilo poderia ter sido feito. Ao mesmo tempo, os russos estavam lançando uma nave com um canhão de plasma na direção do asteroide M. Enquanto a nave viajava, eles se perguntavam se essas ações iam salvar o mundo ou arruinar tudo completamente. Em uma edícula no jardim da mansão Xavier, perto do lago Breakstone, Moira fala que se Xavier queria respostas era só entrar na mente dela. Charles fala que nunca fez isso desde que se conheceram e tinha prometido que não faria. Enquanto os dois conversavam, Magneto aparece dizendo que Xavier não era o único interessado no que Moira estava escondendo e ordena que ela revele o que tinha feito. Magneto estava levando toda a edícula para o espaço. Forge e Banshee percebem e ficam totalmente preocupados, se perguntando o que fariam agora. Magneto também fala para Xavier que era melhor ele não tentar usar os poderes psíquicos ali, porque era Eric quem estava mantendo aquela edícula no ar, e se perdesse a concentração, a queda seria enorme. Charles pergunta por que os dois estavam sendo abduzidos por Magneto. Ele responde que tinha perguntas que só os dois poderiam responder e não queria ser perturbado durante esse processo. Magneto diz que tinha descoberto anomalias no próprio DNA e queria saber o que Xavier podia dizer sobre isso. Charles responde que não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Eric fala que torcia muito para isso ser verdade, porque os dois foram amigos no passado e a traição de um amigo nunca cicatriza 100%. Eric Magnus Lencher relembra de um confronto no passado que resultou em Magneto sendo transformado em uma criança. Isso aconteceu na revista Defensores número 16, para quem não sabe. Quando isso aconteceu, ele foi entregue aos cuidados de Moira MacTaggert na Ilha Muir. Ele poderia ter vivido uma vida normal, mas Eric the Red, um agente do Império Shi'ar, restaurou o Magneto para a forma adulta. Isso rolou em Fabulosos X-Men número 104. Magnus pergunta o que aconteceu enquanto ele estava sob os cuidados de Moira. Ela responde que não tinha ideia do que ele estava falando. Magneto diz que não acreditava nela e joga Xavier para fora da edícula, ameaçando Moira. Charles pergunta onde estava aquele homem bom e decente a quem ele tinha confiado de cuidar da escola dele no passado. Magneto diz que provavelmente aquele homem nunca existiu e só a doutora MacTaggert poderia responder. Professor X começa a perder o ar e Moira, aos prantos, pede para Magneto salvar ele. Xavier já estava quase morrendo, o tempo estava acabando. Ela diz que vai contar tudo o que Magneto quer saber, mas implora pro vilão salvar Charles. Eles chegam no asteroide M, onde os X-Men estavam aprisionados. Moira explica que o sistema nervoso de Magneto era instável, não dava conta das energias gigantes que ele processava. Isso podia causar uma degradação mental ao longo do tempo e afetar a química do cérebro dele. Magneto pergunta o que aquilo queria dizer, se com grandes poderes vem insanidade garantida. Moira fala que o homem que Charles conhecia e confiava no passado provavelmente não teria se tornado o líder da Irmandade dos Mutantes se não fossem essas alterações no cérebro. Ela achou que poderia mudar o código genético dele para eliminar a instabilidade, usando o mesmo processo que usou no filho dela, Proteus. Magneto, ironicamente, diz que ela tinha feito algo nobre. Moira tenta se justificar chorando e dizendo que Magneto era apenas uma criança na época com a chance de uma nova vida. Furioso, ele pega ela pelo pescoço e diz que graças a Moira, todas as decisões que ele tomou na vida desde aquele dia eram suspeitas. Ela tinha tirado dele a chance moral de fazer escolhas. Moira diz que não era isso e Magneto, de novo, em tom de ironia, responde que é claro que não era. Ele diz que Moira estava fazendo aquilo para melhorar o mundo e a espécie. Magneto diz que ouviu as mesmas justificativas em Auschwitz quando era criança. Eric diz que ela plantou, agora teria que colher. Ele ordena que ela faça o mesmo experimento com todos os X-Men. Ela tenta
tenta se recusar, mas Magneto diz que ela não tinha escolha e começa a cobrir ela com metal, praticamente transformando a doutora MacTaggert em uma estátua. Depois de cobrir ela toda, ele abre um espaço no rosto para ela poder responder. Eric fala que Moira vai ter que fazer os X-Men que estavam ali seguirem a causa dele com todo o coração. Ela teria que alterar o DNA deles até eles enxergarem o caminho de Magneto como o único a ser seguido. Ela não tinha como escapar. Magneto pergunta se ela tinha entendido e ela responde que sim. A história volta para um tempo antes disso tudo, em algumas ilhas entre a União Soviética e o Japão. O pulso magnético emitido por Magneto tinha desligado temporariamente todos os computadores da Terra. Um general corrupto do exército russo chamado Akronayev estava carregando um caixão misterioso. Ele estava traindo o próprio país e negociando esse caixão com um homem misterioso chamado Matsuo Tsurayaba. Ele diz que ninguém perceberia que Ômega estava desaparecido. Tsurayaba então decide levar o caixão e chama ninjas para matarem o general Akronayev. Matsuo Tsurayaba era um dos líderes do Tentáculo. O general reclama dizendo que tinham um acordo, mas Matsuo responde que os negócios estavam encerrados enquanto assiste aos ninjas matando Akronayev. Esse trecho prepara o terreno para os 4 capítulos que vêm logo depois da história do Asteroide M. Pouco tempo depois dessa cena, no Asteroide M, Professor Xavier fica aliviado ao ver os X-Men da equipe azul livres. Ele pergunta se Ciclope tinha um plano para escaparem dali e voltarem para a Terra. Scott responde que não era nada disso. Eles tinham se juntado ao Magneto. Charles fica espantado. Ciclope diz que os sonhos de coexistência e paz de Charles eram corretos para o passado, mas os tempos mudaram e os X-Men precisavam mudar também. Scott fala que aquela era uma nova era. Magneto era o homem certo para comandar eles durante esse período e os X-Men ficariam ao lado dele até o fim. Ao mesmo tempo, na sala de perigo, Tempestade, Jean e os membros da equipe dourada estavam estudando todas as possibilidades de confronto com Magneto, os acólitos e até com a equipe azul, mas estavam perdendo todas as batalhas simuladas. Já tinham sido 10 massacres seguidos nas simulações. Tempestade diz que a equipe delas dava conta da equipe azul, ou dos acólitos, ou até do Magneto, mas todos juntos era coisa demais. Jean explica que sabia que o time azul tinha mudado de lado por causa da conexão psíquica que ela tinha com Ciclope. Elas continuam buscando alternativas quando Forge entra rapidamente interrompendo a conversa. Ele pede desculpas por interromper, mas diz que era urgente. Nick Fury estava ligando de um canal secreto e diz que estava quebrando várias regras ao fazer isso, mas ele precisava avisar os X-Men do que estava acontecendo. O protocolo Magneto tinha sido ativado. Basicamente, os maiores países do mundo tinham declarado guerra contra Magneto e o Asteroide M. A Rússia enviou a arma mais poderosa que tinham, um canhão de plasma tão forte que nunca tiveram coragem nem de testar dentro da Terra. Era o tipo de arma que poderia abrir um buraco em planetas inteiros, e os russos pretendiam usar exatamente essa arma contra o asteroide de Magneto. Fury diz que eles tinham que chegar lá primeiro, e se os X-Men pensavam em agir, tinha que ser rápida e imediatamente. Homem de Gelo comenta que foram destruídos em todas as simulações. Forge diz que Magneto com certeza estaria esperando por eles. Ororo então, como líder, fala que não importava o risco ou as chances mínimas de sucesso. A obrigação dos X-Men era pelo menos tentar. Esse é o fim do capítulo 2. O capítulo 3 começa com os X-Men da equipe dourada em um planador camuflado, indo na direção da equipe azul e do asteroide M. A maioria da equipe estava dentro da nave, mas Arcanjo e Tempestade usavam trajes espaciais e voavam do lado de fora. Tempestade estava usando os poderes dela e conjurando ventos fortes para ajudarem eles a voar. Warren diz que odeia o Apocalipse por ter colocado aquelas asas de metal no lugar das asas que ele tinha antes, mas também tinha que admitir que sem esse upgrade ele jamais conseguiria voar tão alto. Ororo percebe que tinha atingido o limite. Eles já estavam 80 km acima do solo, que oficialmente é onde começa o espaço. O ar era muito rarefeito ali para ela conjurar sequer uma brisa, muito menos ventos fortes. Os ventos também tinham ajudado o planador a chegar até lá. Forge diz que o esforço já tinha sido suficiente. Ela conseguiu empurrar o planador muito mais alto do que imaginavam. Ela tinha facilitado muito o trabalho deles. Bob diz que não gostava nada daquilo. Voar já era tenso o suficiente, no espaço era pior ainda. E ainda por cima a nave era transparente para piorar tudo. Forge tinha explicado que tudo isso era para não serem detectados. Estavam usando um planador camuflado para ficarem invisíveis tanto para sensores ópticos quanto para radares eletrônicos. E era um planador sem nenhuma parte de metal também para Magneto não detectar a chegada deles. Banshee comenta
argumenta que era bom Forge estar certo, porque as chances deles já eram pequenas demais agora que os outros membros da equipe tinham mudado de lado. Sem falar na galera lá de baixo que estava determinada a causar uma catástrofe ali. Na Terra, Nick Fury ainda tentava convencer os membros do Conselho de Segurança Global de abortar a missão. Os canhões de plasma já estavam quase em uma distância própria para serem disparados. Fury pergunta o que fariam se o ataque desse errado. Se aquela rocha saísse de órbita e caísse na Terra, o estrago poderia ser devastador. Tam Anderson fala que aquilo era uma guerra e ela achava que Fury, como soldado, entenderia. A chefe dos Magistrates diz que o povo do país dela sofreu e morreu nas mãos de Magneto. Aquilo era a chance de salvar a raça humana. Ou faziam isso ou virtualmente viravam escravos de Magneto, que estava se comportando como se achasse que era um deus grego em um Monte Olimpo voador acima da Terra. O embaixador Kamenev da Rússia concorda com tudo. Ele diz que essa era a posição do governo dele e do governo americano também. Val Cooper pergunta se iam agir sem considerar os possíveis custos. Kamenev responde que eram os cabeças de estado que faziam as políticas. Os que estavam ali eram apenas os executores. Kamenev diz que as ordens eram claras. Era para mirar o canhão na direção do asteroide M e destruir a rocha e todos que estiverem a bordo. Jean assistia à reunião do conselho de uma tela na nave. Ela percebe que estavam falando sério. Forge explica que o mundo estava cada vez mais fugindo do controle dos humanos e isso assustava eles. Mutantes, seres com superpoderes, deuses, aliens, um cara que grudava nas paredes e até um monstro devorador de planetas. Cada um que aparece faz os humanos se sentirem mais diminuídos. O futuro que eles enxergam é um em que os humanos são vítimas perpétuas, inocentes no meio de seres cujos poderes eles não compreendem. Por isso estão tão determinados a atacar o asteroide M, e fazendo isso eles podem acabar provando que o Magneto estava certo. Depois do discurso, Forge pergunta se o vínculo psíquico de Jean com o professor Xavier estava ativo. Ela responde que sim e que Xavier estava bem, mas a situação era tão ruim quanto imaginavam. O problema era que Scott e os outros estavam dispostos a seguir a causa de Magneto cegamente, e se a equipe dourada confrontar eles, a equipe azul vai lutar corajosamente como se estivessem enfrentando um dos piores inimigos dos X-Men. Tempestade e Arcanjo entram no planador e todos se preparam para invadir o asteroide M. Jean se pergunta se os humanos estavam loucos. Usar uma arma de energia contra o mestre do magnetismo só ia enfurecer o Magneto. Ororo responde que Eric já estava furioso o suficiente. Agora tudo o que podiam fazer era tentar e torcer para o plano deles dar certo. Ao mesmo tempo, no asteroide M, Cortez pergunta por que Magneto não usou a máquina de Moira em Charles Xavier, o mais perigoso dos inimigos dele. Magnus responde que não queria converter Xavier, ele queria destruí-lo. Absolutamente furioso, Magneto diz que queria que o antigo amigo dele sofresse como ele sofreu quando foi traído por Charles. Moira, desesperada, tenta explicar que Xavier não tinha nada a ver com o que aconteceu. Foi tudo culpa dela, só dela, ela agiu sozinha. Eric não dá ouvidos e fala que ela só tem o direito de falar quando ele permitir. E então o Magneto cobre a boca dela com metal. Ainda furioso, Eric também fala que Moira jamais deveria falar sobre aquele assunto novamente. Ele era um bebê indefeso e entregue aos cuidados dela, e Moira traiu todos os códigos de honra e decência ao alterar a estrutura genética dele. Magneto pergunta se Moira se divertiu brincando de Deus com ele. Ela e Charles provavelmente riram enquanto faziam alterações genéticas para mudar o comportamento dele, então era justo ele fazer o mesmo com os X-Men agora. Eric diz que usaria os X-Men para trazer paz ao mundo finalmente. E enquanto ele dizia isso, ele sente fortes dores e cai ajoelhado no chão. Moira tenta oferecer ajuda, mas ele recusa e diz que não queria nenhum tipo de ajuda dela. Cortez ajuda Magneto a se levantar e diz que levaria ele para o quarto e usaria os próprios poderes para ajudar o mestre do magnetismo a se recuperar. Eric agradece e diz que estava em dívida com Cortez. Moira tinha percebido que os efeitos das curas de Cortez estavam passando cada vez mais rápido e deixando Magneto cada vez mais debilitado. Fabian não estava sendo bondoso, ele estava fazendo estrago. Pouco depois, a equipe azul de Ciclope estava se ajustando ao novo papel como os mais recentes acólitos de Magneto. Vampira salta de um trampolim em uma piscina e Gambit elogia as acrobacias. Os dois trocam olhares e Gambit começa a se aproximar. Vampira assustada diz que não podia tocar em Gambit ou roubaria todos os poderes e memórias dele. Gambit diz que isso podia acontecer, mas também existia a possibilidade de não acontecer nada. Vampira, em um reflexo, sai voando e Gambit se desequilibra, caindo na
piscina. Ela diz que foi sem querer, mas logo depois começa a rir da situação. No ar, Vampira para de falar de repente e se pergunta o que estava fazendo e onde estava. Gambit percebe que Vampira estava estranha e comenta com Wolverine que ela parecia assustada. Logan responde que com o tempo Vampira ia recuperar os sentidos e Gambit também. Wolverine sai do lugar onde a equipe estava e Fera percebe. Não era pra Logan estar saindo dali naquele momento, e ele ainda estava vestido com trajes de batalha. Só o Fera tinha percebido isso, mas ainda não sabia o que fazer a respeito. Ao mesmo tempo, a equipe dourada estava posicionada no planador. Jean diz que recebeu um sinal do Professor Xavier dizendo que a barra estava limpa. Era a hora de invadirem o asteroide. Jean Grey pede silêncio porque ela precisaria de toda a concentração do mundo. O destino ainda estava muito distante. Os X-Men incentivam ela, dizendo que ela ia conseguir, e ela fala que era hora de partirem. Ela reúne absolutamente todas as forças psíquicas dela para mover o planador com os poderes de telecinese. A nave começa a acelerar na direção do asteroide M. O esforço que Jean Grey estava fazendo era absurdo, e se ela cometesse qualquer erro, todos dentro da nave estavam perdidos. Xavier consegue ver tudo pela janela e lamenta por não poder ajudar, mas os bloqueadores de Magneto estavam impedindo ele de usar os poderes. Moira olha pela janela e percebe algo também. Era muito difícil de ver, mas tinha alguma coisa lá fora. De repente, o Wolverine aparece dizendo pra Moira que tinham companhia. Um avião invisível com certeza tinha sido ideia da Tempestade e tinha sido construído por Forge. Logan tira as garras pra fora e diz que os X-Men estavam vindo pro resgate como era de se esperar, então deviam preparar as boas-vindas que eles mereciam. Moira olha desesperada pra Logan. A equipe dourada estava quase chegando e Tempestade manda Forge preparar as âncoras para prender o planador na rocha. Jean diz que estava exausta, mas estava bem. Ela não acreditava que tinha essa capacidade. Tempestade responde que não duvidou em nenhum momento que Jean conseguiria. Homem de Gelo então congela uma das paredes do asteroide M e Colossus, na forma metálica, dá um soco na parede congelada para abrir caminho para os X-Men invadirem as instalações. Eles entram no covil de Magneto e dão de cara com o Professor Xavier, que faz piada dizendo que estava esperando uma entrega de pizza. Colossus achava que Charles estava mal porque estava fazendo piadas, mas Jean responde que, ao contrário do que todos imaginavam, Xavier era um homem como outro qualquer, com senso de humor e tudo mais. Forge faz uma leitura do ambiente e percebe que os alarmes ainda não tinham disparado. Por enquanto estava tudo certo. Xavier responde que isso com certeza não ia durar muito tempo. Charles e Jean não estavam conseguindo usar os poderes deles para encontrar os outros. Eles só conseguiam sentir um ao outro através da conexão psíquica que tinham há anos e que superava os inibidores de telepatia da base. Forge fala que teriam que procurar os outros à moda antiga, mas alguém diz que não era necessário. Uma mão tampa a boca de Jean Grey. Scott fala que eles já tinham sido encontrados e em seguida beija Jean. Logo na sequência, Ciclope diz que aquele poderia ser o último beijo dos dois e ataca Jean Grey com tudo. Gambit, Fera e Vampira chegam em sequência prontos para atacar. Remy LeBeau diz que não queria um conflito e convida os outros X-Men para se juntarem a eles. Colossus responde que o que estavam fazendo ia contra tudo que os X-Men acreditavam e jamais se uniriam a isso. Delgado, um dos acólitos de Magneto, chega atacando Piotr Rasputin e dizendo que então esse era o funeral dele. Fera golpeia Delgado com tudo para salvar Colossus do ataque e diz que essa não era a maneira correta de influenciar pessoas, muito menos amigos. Gambit ataca Banshee enquanto diz que Fera estava traindo eles e revelando as verdadeiras cores. Forge tenta revidar, atirando em Gambit, mas Remy estava conseguindo bloquear todos os tiros e refletindo de volta na direção de Forge. Um dos disparos atinge a perna prostética dele, mas Forge repara na hora que o dano não era tão grave assim. Tempestade lutava no ar contra Vampira. Homem de Gelo consegue derrubar Gambit e pergunta se mais alguém precisava de ajuda ali, mas Psylocke aparece no mesmo momento, dizendo que quem ia precisar de ajuda era ele. Ela consegue prender Bob com as pernas e usa a espada psíquica na nuca dele para bagunçar a cabeça do Homem de Gelo, mas o tiro sai pela culatra. Ao fazer isso, os poderes de Bob e Drake perdem o controle e tudo que estava por perto, incluindo a própria Psylocke, fica coberto de gelo. Enquanto isso, Ciclope continuava atacando Jean. Ela estava muito fraca para revidar e só conseguia desviar dos golpes por pouco, no limite. Vampira entra na frente da rajada de Scott, mandando todos pararem, mas acaba sendo atingida. Ciclope pergunta se Vampira também estava traindo a causa. De repente, o próprio Scott também se pergunta o que ele estava fazendo. Vampira fala que não tinha certeza, só sabia que estava
estavam se aliando ao inimigo e atacando os amigos. Isso não era certo. Magneto aparece dizendo que tudo era uma questão de ponto de vista. Ele diz que tinha torcido para o processo funcionar, mas o caráter dos X-Men era forte demais para ser controlado, mesmo que fosse pro próprio bem deles. Furioso, Scott diz que Magneto não sabia o significado da palavra bem. Ele ataca com raiva. Eric recebe o golpe dizendo que tudo o que tinha feito ele fez para salvar os X-Men. Ciclope fala que Magneto tinha transformado eles em marionetes. Anne-Marie Cortez aparece para proteger o líder deles e acerta um tiro no peito de Ciclope. Magneto se levanta totalmente pistola e fala que já chega. Ele não ia permitir que a casa dele nem ele próprio fossem agredidos novamente. Eric diz que não queria fazer mal aos X-Men, mas não podia permitir aquele ataque. Xavier grita para Magneto dizendo que depois de tantos anos ele ainda não tinha entendido nada. O sonho de Magneto jamais seria possível porque ele sempre seria manchado pelo sangue daqueles que Eric sacrificou no caminho. Magneto pega o professor pelo pescoço e pergunta como ele ousava dizer aquelas coisas depois do que tinha feito. Charles continua dando lição de moral mesmo nessa situação crítica. Ele diz que o sonho de Magneto também seria envenenado pela raiva que fez ele tirar vidas, como uma justificativa ilusória de que aquilo era necessário. Aquela ideia era pretensiosa e falsa, de que um indivíduo, um grupo ou até mesmo a própria espécie mutante tinha que ser sacrificada para ser salva. Charles pergunta se era isso mesmo que Eric queria. Nesse mesmo momento, Magneto berra de dor e desaba do nada. Xavier percebe que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Wolverine aparece na frente de Magneto dizendo que agora era game over. Eric fala para Logan cumprir logo o papel dele, que ele tinha nascido para fazer, o papel de executor. Magneto não tinha forças para parar o Wolverine. Logan responde que era uma proposta tentadora, mas os X-Men eram heróis e ele não mataria ninguém. Moira explica que o processo dela era um fracasso. Ele só funcionava se o sujeito nunca usasse os poderes mutantes. Ela diz que a cada vez que os mutantes usavam os poderes deles, o processo ia sendo revertido até voltarem ao estado natural. Magneto nunca tinha sido privado de nada. As escolhas que ele fez na vida foram as escolhas que ele teria feito de toda forma. Moira também diz que se tinha algum tipo de traição ali, ela não vinha dos X-Men. Ela fala para Eric olhar para o homem que transformou Magneto novamente em um inimigo da humanidade. O homem que disse que estava curando ele, quando na verdade só estava piorando a situação. Fabian Cortez estava ampliando os poderes do Magneto para dar a falsa sensação de recuperação. Ele não estava menos machucado do que antes, só não estava percebendo. Ela fala que talvez essa manipulação de Cortez tivesse chegado em um ponto sem volta. Moira fala para Magneto prestar atenção em si próprio. Ele não precisava se preocupar com Wolverine, ele já estava morrendo. Furioso, Magnus grita para ela dizendo que era tudo mentira. Logan diz que poderia ser mentira sim, mas Cortez estava fugindo em uma nave naquele exato momento. Wolverine diz que ele e Moira demoraram para chegar ali porque estavam tentando impedir a fuga de Cortez, só que o asteroide era muito grande e acabaram falhando. Tempestade percebe que Cortez estava fugindo antes do canhão de plasma disparar. Scott pergunta que canhão de plasma era esse. Em uma nave de fuga, Cortez fala que o canhão ia destruir o asteroide M e todos que estavam lá, mas os X-Men e Magneto iam viver nas memórias de outros mutantes, eles seriam lembrados e serviriam de inspiração e combustível para outros membros da raça se unirem à causa. Fabian hackeia os sistemas da nave militar e ativa o canhão. Os pilotos da nave ligam para o controle da missão, dizendo que o canhão de plasma estava disparando sozinho. O tiro atinge o asteroide enquanto Magneto tentava proteger a base com o resto de forças que ainda tinha. Os X-Men começam a correr para as naves de fuga. Ciclope manda a Vampira carregar o professor e Charles diz para salvarem Magneto também. Magnus então fala que Xavier era o cara mais teimoso que ele já conheceu na vida. Magneto diz que estava usando todas as forças e toda a concentração que tinha para proteger o asteroide M por um tempo, enquanto os X-Men escapavam. Xavier fala que tinha espaço na nave, mas os acólitos de Magneto também decidem ficar. Eric diz que os seguidores dele fizeram uma escolha e ele também. Ele diz que a vida dele foi moldada por acontecimentos que ninguém ali poderia entender. Xavier procurava o que tinha de melhor na humanidade, mas Magneto sobreviveu ao que existe de pior. Eric diz que Charles imaginava o terror que eram os campos de concentração no Holocausto nazista, mas ele cresceu lá dentro. Talvez Xavier estivesse certo. Talvez Magneto realmente fosse uma pessoa manchada por sangue, mortes e raiva. Mas ele diz que o passado era
apenas o prólogo, e o futuro que ele via para Charles era guerra. Xavier, desesperado, ainda tentava convencer Magneto e os acólitos de irem com eles, mas Vampira fala que precisavam partir. Ela diz que era inútil discutir. Charles e Magneto usavam as mesmas palavras, mas não falavam a mesma língua. Professor X fala para Vampira largar ele não ia permitir aquilo. Magneto diz que essa decisão não cabia a ele. Eric Magnus Lencher diz adeus ao velho amigo. Charles Xavier grita em choque, dizendo que aquela não era a resposta, aquele não era o caminho. Os dois já estavam a bordo da nave e Vampira fala para Tempestade fechar a escotilha e fugirem dali. Xavier continuava gritando e batendo na lateral da nave. Assim que a nave dos X-Men parte, o asteroide M começa a explodir. Charles diz que no final Magneto decidiu compartilhar os pensamentos com ele. Ele ainda era a mesma pessoa que Xavier tinha conhecido décadas antes. Era o mesmo amigo que conheceu no passado em dias felizes. Mas nada disso importava mais. Enquanto Xavier assistia à morte do velho amigo pela janela da nave, as últimas palavras de Magneto, faladas telepaticamente, ainda ecoavam na cabeça dele. Eu vou salvar vocês, X-Men, porque esse é meu propósito na vida. Proteger meu povo, os mutantes, daqueles que os queiram fazer mal. E essas forças são uma legião. Nisso, e talvez só nisso, nós somos muito parecidos, Charles. Eu sobrevivi a um holocausto e não posso tolerar outro. Nem ninguém que, por acidente ou por intenção, haja para fazer isso acontecer. Não tive nenhuma animosidade com você, velho amigo, ou com seus alunos, até que você decidiu se opor a mim. Então não tive escolha a não ser contar você entre meus inimigos. Não tenha ilusões a esse respeito. Talvez seja melhor terminar assim, Charles. Melhor que meu sonho termine em chamas e glória aqui muito acima da terra, porque se algum dia nos encontrássemos novamente, eu não teria piedade. Eu lhe dou o seu sonho, Charles, mas temo que com o tempo, seu coração vai se partir ao perceber que sempre foi uma esperança tola. Adeus, meu amigo. Essa frase de despedida dele é tão boa que eu resolvi colocar na íntegra aqui, tá maluco? Na nave, Xavier tenta consolar Moira. Ele diz que o que ela fez foi errado, que eles não tinham o direito de mexer com o ser interior de alguém, mas ela também não tinha culpa. As forças que moldaram Magneto fizeram isso muito antes dos próprios X-Men existirem, como ele mesmo tinha dito. Agora os X-Men tinham que agir nessa fase da história. Assim como Magneto, os X-Men também fizeram escolhas, decidiram lutar pelo que acreditam. Xavier e Magneto eram ambos homens atormentados. Eric por um pesadelo e Charles por um sonho. Professor X diz que só o tempo dirá qual deles estava certo, mas a escolha dele tinha a raiva como combustível e o desespero que manchava a alma dele. A escolha dos X-Men tinha que ser sustentada pela esperança. Isso era sim um ideal, talvez inalcançável, mas não era o sucesso que importava. O que importava eram as tentativas, os poderes deles, os papéis como heróis, talvez o simples fato de que estavam vivos já davam para eles a obrigação de tentar. Eles tinham que se esforçar para alcançar o máximo do potencial, procurar o melhor neles mesmos e nos outros. Xavier diz que os X-Men, assim como qualquer humano ou mutante, tinham a capacidade de deixar o mundo melhor do que encontraram. Esse é o fim do arco do Asteroide M, a primeira parte da saga da Gênese Mutante, que acontece em X-Men Volume 2, nos capítulos 1 a 3. É legal comentar que apesar dessa suposta morte do Magneto no fim dessa história, em X-Men Volume 2, número 25, 22 edições depois, é revelado que ele sobreviveu, e ele volta mais perigoso e furioso do que nunca. Também é legal comentar que a Gênese Mutante ainda tem uma segunda parte dos capítulos 4 a 7, mostrando muito do passado do Wolverine no Projeto Arma X, o primeiro ataque de Omega Red contra os X-Men e até o clássico jogo de basquete dos mutantes na mansão de Charles Xavier. Em algum momento eu também vou trazer essa parte 2 aqui no Explico Quadrinhos. E você já sabe, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã e uma semana antes para os membros do plano Vingador aqui do canal, tem vídeo novo do Explico Quadrinhos contando as maiores histórias das HQs da Marvel de todos os tempos. E no mês que vem, em homenagem a X-Men 97 e ao filme Deadpool e Wolverine, eu vou fazer E de Extinção. Então anota na agenda, no dia 6 de junho de 2024, às 11 horas da manhã, E de Extinção no Explico Quadrinhos. Essa é a famosa história de Grant Morrison do massacre de Genosha, do extermínio de 16 milhões de mutantes da ilha por sentinelas. Também é a história que apresenta Cassandra Nova nas HQs, a irmã gêmea maligna de Charles Xavier
história e vilã do filme Deadpool e Wolverine. E eu decidi criar uma nova playlist do Explico Quadrinhos com todas as histórias focadas nos X-Men. Se quiser conhecer mais histórias de HQs clássicas dos X-Men, como Fênix Negra, Dias de um Futuro Esquecido, Dinastia M, Vingadores vs X-Men e muito mais, é só clicar nesse link que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, um grande beijo e até a próxima!